Olá pessoal, tudo bem? Matheus Bonacossi por aqui, no mais um vídeo do canal Governança Jurídica. Você acredita que em recente decisão o Tribunal de Justiça de São Paulo flexibilizou o conceito de bem de família e aceitou a penhora e alienação de um bem que foi considerado luxuoso? Aliás, você sabe o que é bem de família? Tem ideia aí como proteger o seu patrimônio, o seu lar, a sua família? Então fique comigo no vídeo que eu vou explicar tudinho até o final. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre bem de família. Para quem não me conhece, eu sou Matheus Bonacossi, professor e educador jurídico. Bom, eu vou explicar qual é o conceito de bem de família tratado aqui na nossa legislação do país. O bem de família, que é o imóvel considerado como residência, domicílio, local de habitação ali das pessoas que reúnem e formam uma família e tem aquele imóvel como moradia, como seu teto, como local ali da dignidade da pessoa humana, que é um direito reconhecido pela Constituição Federal. Há na nossa legislação dois tipos bem específicos de configuração de bem de família. A primeira hipótese foi criada pela Lei 8.009, de 1990, que é chamado também o bem de família legal ou obrigatório, que se configura pelo simples fato da família ter um imóvel e ter esse imóvel como moradia, né, como uma entidade familiar, e nesse caso não depende de registro, porque a própria família ocupa aquele imóvel e destina aquele imóvel como a sua habitação própria, como local da sua moradia. Dessa maneira, então, nós temos essa primeira modalidade de bem de família aqui no país, que é o bem de família legal, que vem de um conceito de uma proteção da lei e que independe de qualquer providência por parte da família ou registro no cartório de registro de imóveis. Já a segunda modalidade, que é prevista aqui na nossa legislação, é um bem de família voluntário, convencional, na qual a família, com base lá nos artigos 1711 a 1722 do Código Civil, pega um bem dentre o patrimônio da família e destina e declara que aquele bem, aquele imóvel, vai ser considerado como um domicílio, como uma residência, como local de moradia daquela entidade familiar. E, consequentemente, em razão dessa destinação, a legislação vem e protege. Para isso, a família basta fazer uma escritura pública, né, no cartório de notas e depois registrar essa escritura no cartório de registro de imóveis para que ela possa, então, fazer uso dessa proteção prevista no Código Civil de maneira voluntária. Mas fique atento, porque de qualquer maneira, seja na primeira hipótese, que é a proteção que vem da lei, ou na segunda hipótese, que é a proteção voluntária, estipulada pela família, há algumas exceções em que o imóvel protegido, considerado de bem de família, pode sim ser penhorado, pode sim ser executado e vendido para pagar alguma dívida de algum ente familiar. Mas fique atento, qualquer dessas modalidades que eu disse agora, seja a modalidade de bem de família voluntário ou bem de família legal, existem algumas exceções previstas na lei que são claras. A primeira exceção é o crédito decorrente do financiamento destinado à própria construção ou aquisição daquele imóvel. A segunda exceção, o credor de pensão alimentícia, que pode sim penhorar aquele imóvel ou vender para pagar a sua pensão que é devida. A terceira hipótese, a cobrança de imposto predial e territorial, que é o IPTU, ou as taxas e contribuições condominiais referentes ao próprio imóvel. Uma quarta hipótese, a execução da hipoteca do imóvel, que foi oferecido como garantia real de alguma dívida pelo casal ou pela família. A quinta hipótese é caso o imóvel seja adquirido ou um produto de um crime. E a sexta e última hipótese, que é muito polêmica, é a obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Nessa hipótese, se os proprietários, a família forem fiadores, é possível sim penhorar o bem de família e vender para pagar aquela dívida de encargo de locação. Até o momento, o STJ tinha definido que quaisquer das hipóteses, o bem de família era impenhorável. Não tinha qualquer tipo de possibilidade de penhora, a não ser as próprias exceções legais. Mas em recente decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo flexibilizou esse entendimento do STJ,
sobre a alegação de que o bem não poderia ser um empecilho para pagamento de um crédito oriundo ali de uma dívida familiar, caso o imóvel fosse luxuoso ou de grande monta. Então, se instalou no Tribunal de Justiça de São Paulo uma discussão muito grande, justamente para entender o alcance da lei e o alcance da proteção da legislação sobre o bem de família que é tido como luxuoso ou de alto valor. Será mesmo que o bem de alto valor deve ser protegido, o bem luxuoso deve ser protegido e impedido de ser utilizado para pagamento do crédito? O TJ de São Paulo, então, divergiu do entendimento até então vigente do STJ, que é do Superior Tribunal de Justiça do nosso país. O TJ de São Paulo entendeu que o bem, sim, de alto valor, ainda que reconhecido como bem de família, ele pode ser penhorado e alienado desde que seja reservado uma parte do valor arrecadado para que a própria família adquira um outro imóvel de menor valor e assim conserve a sua residência, mesmo que não seja tão luxuosa ou de alto valor como a anterior. Isso mesmo, o imóvel de família pode ser penhorado, vendido e o valor arrecadado deve ser utilizado. Uma parte para pagamento da dívida que está sendo cobrada em juízo e a outra parte deve ser reservada para a própria família em prol da entidade familiar, fazendo jus à proteção legal do bem de família, para adquirir então outro imóvel como próprio, para assim esse ser subrogado no lugar daquele outro de alto valor de luxuoso e ser considerado, então, um bem de família e ser preservada a finalidade da lei, que é a entidade familiar ter um teto, um lar, uma moradia. Para o Tribunal de Justiça, o bem de família, ou a proteção legal ao bem de família, advindo lá da Lei 8.009, de 1990, não pode ser deturpada e não pode assegurar que imóveis muito caros, luxuosos, de elevadíssimo valor, fiquem intocáveis, servindo de blindagem para grandes patrimônios, em prejuízo ali do terceiro, que é o credor que está tentando receber e não consegue executar a sua dívida. E mais, o Tribunal de Justiça de São Paulo diz também que o imóvel de alto valor, ainda que reconhecido, ele pode ser penhorado, mantendo essa reserva, então, e essa garantia de que a família possa, então, pegar uma parte do dinheiro e comprar o seu imóvel para ser considerado de família. Portanto, é uma decisão nova no âmbito jurídico aqui do nosso país e que você deve ficar atento aí para proteger o seu patrimônio. É importante que a sua família faça um planejamento patrimonial e fique atento. Nós, dentro do conhecimento jurídico que temos, aconselhamos a família a utilizar a segunda modalidade prevista na legislação, especificamente no Código Civil, que é aquela opção voluntária do bem de família. No caso analisado do TJSP, ele flexibilizou a proteção que foi dada pela Lei 8.009, que é quando o bem de família não é escolhido pela própria entidade familiar. Mas na outra hipótese, que o bem é escolhido, feito a escritura pública e registrado, nós acreditamos que se tivesse sido feito dessa maneira, o desfecho do caso seria outro. Espero então que essas informações tenham sido úteis aí para você e toda a sua família. Eu vou te pedir uma gentileza, inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus colegas, com seus amigos, porque quanto mais pessoas esse vídeo chegar, mais gente então vai poder ficar por dentro e fazer o seu planejamento patrimonial. E aí vai ter uma utilidade maior e o YouTube vai entender que esse vídeo fez sentido, não só para você, como para outros familiares. Espero então que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, nós vamos ter o maior prazer em responder. Estou à disposição para esclarecer qualquer questionamento. Um abraço, então, fiquem com Deus, até mais.